educação. Vale a pena. Muito bem com a situação. Olá! No programa em discussão com vida de hoje, o deputado Carlos Gianazzi do PSOL e seu convidado, o filósofo Paulo Giraldelli, analisam a atual conjuntura política do país. Olá, nós estamos iniciando mais um programa em discussão com vida e hoje nós estamos recebendo no estúdio da TV Assembleia a honrosa presença do filósofo, do professor, do pesquisador Paulo Giraldelli. Giraldelli mesmo, isso, né? Que a gente erra o seu nome. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Você tem feito grandes reflexões e intervenções políticas no sentido de ajudar no desenvolvimento crítico da população através dos seus artigos, das suas, da internet, dos seus pronunciamentos, você tem um canal no YouTube, enfim, do seu Facebook, você tem, enfim, dado uma grande contribuição crítica para que a população possa entender esse momento difícil da história do Brasil que nós estamos vivendo. E eu queria, Paulo, já entrar no assunto relacionado à sua prática profissional, que é a educação. Você como professor universitário de uma universidade federal, como pesquisador, como filósofo, como que você está vendo essas propostas absurdas aí do governo Bolsonaro, do PSL, de escola sem partido, de ensino domiciliar, de militarização das escolas? Como você, como educador, como filósofo, como que você está vendo isso? Esses ataques à filosofia, à sociologia? Então, Jana, essas coisas, elas não apareceram agora, né? Elas estavam dormentes aí, né? Militarização já tinha um pouco em Goiás. Isso. Né? Escola sem partido já estava rolando há 2 anos, né? Cortes na educação, de certo modo, a gente já podia ver ali no governo Dilma uma certa preocupação com as coisas, né? O problema é que a hora que você tem na presidência da República uma figura que incentiva tudo isso, muda tudo, né? Muda o quadro geral das coisas, porque as pessoas começam a tomar, mesmo que você não faça nenhuma lei, o presidente da República, a hora que ele fala no presidencialismo brasileiro, já é uma lei, né? Então, tudo isso vem à tona, serve para que as pessoas achem que é assim que tem que caminhar as coisas, né? Então já começa aquelas ressalvas contra a escola militarizada, já vira elogio. Escola sem partido, que era uma coisa que você conseguia aqui em São Paulo barrar aí para eles não invadirem, fazer caça a professor, né? Porque já tinha o sujeito lá invadindo sala, né? Você mesmo conseguiu barrar. Mas aí vem essa força vinda do MEC, vinda do próprio presidente, muda tudo, muda o quadro, você vai, né? Escola domiciliar é uma coisa que sempre teve, sempre houve pedidos para se educar, né? Quem quer em casa, é um direito subjetivo, né? Já estava previsto, mais ou menos, mas nunca houve uma campanha para que isso se oficializasse. Então, o problema maior é a presidência. Você tira práticas que não... Um exemplo disso é quando o presidente, por exemplo, estimula que os alunos gravem as aulas dos professores para intimidar os professores. Ele falou isso como presidente da República. É ilegal. Né? Quer dizer, esse eu falo. Quer dizer, ele dá margem para que ilegalidades sejam esquecidas e vira legalidade, não é? E ele não para. Ao contrário do que muitos dizem, que ele tem um projeto de poder, ou que os militares têm um projeto de poder, ou que... Não é nada disso. Eu conheço o Bolsonaro de velho, né? Ele é da minha geração. Enquanto eu estava na escola pública, ele estava na AMAN. E conheço essa figura há anos. Ele é um militante anticomunista que cristalizou a cabeça dele nos anos 60 e 70. Ele está combatendo o comunismo em nome da segurança nacional, daquela lei de segurança nacional da ditadura militar, e em nome da geopolítica do Golbery, subserviência aos Estados Unidos. Ele parou ali. E ele gosta ele gosta desse dia a dia louco. Então, quando não tem nenhum problema, ele cria. Ele é um CCC, um comando de caça aos comunistas, vem dessa linhagem. Ele é um fora da curva, né? Ele é um sujeito fora da curva, quer dizer, ele cristalizou aquilo e ele nunca mais saiu daquilo. Se você for ver os
o trabalho dele na Assembleia, assim, ele ia sozinho, fazia um discurso anticomunista quando não tinha nada a ver com o assunto. Então ele está parado no tempo mesmo e ele levanta, ele olha assim e fala assim, o que eu tenho à minha volta? Nada. Eu tenho só isso na vida. Essa euforia que eu causo. Ele parou na doutrina de segurança nacional, na ideologia de segurança nacional, que tinha um inimigo interno, que era o comunismo interno, que representante da Rússia, da União Soviética. Sim, tanto é que você pode prever o que ele vai fazer. Basta você falar que uma coisa é de esquerda, ele vai lá atacar. Se você falar assim hoje, olha, saiu um sorvete sensacional em São Paulo, mas o Janás, o pessoal do PSOL está tomando esse sorvete. Ele vem destruir a sorveteria. Porque o que importa é ser de esquerda. Não importa o conteúdo, ele não sabe o conteúdo. Mas ele vive essa euforia do militante mesmo, como se ele tivesse que cumprir uma missão. Não tem nada por trás, é só isso. Ele levanta de manhã pensando... O negócio do tsunami. Vai ter um tsunami. Ele sabe que vai ter porque ele vai causar. Ele vai causar alguma coisa. Ele vive da emoção desse combate. Né? É uma figura... E aí vai puxando todas essas coisas da escola sem partido, que você consegue conversar. Olha, você não pode invadir sala de professor, você não pode filmar criança, é ilegal. Não importa. Ele não quer ganhar de você. Ele quer causar a celeuma. Ele quer causar. É isso que é o importante para ele. Ele se alimenta disso, né? Ele se alimenta disso. Depois de noite ele chora. Aí ele entra em depressão, porque o dia é muito pesado, aí à noite ele chora, entendeu? Ele mesmo fala que ele chora muito à noite, né? Meu Deus do céu, nós estamos lá, né? E você olha assim, o produto dele, você que na Assembleia sabe, né? Você olha o produto dele, é a réplica, né? Eles vivem aquele embate ideológico que nós da esquerda, né? Por mais euforia que a gente tenha com o embate ideológico, a gente não vive 24 horas por dia, né? Mas ele vive. Ele vive 24 horas por dia, ele vive pensando, o que eu vou fazer hoje para perturbar as pessoas de esquerda? Ele não quer ganhar, ele quer perturbar. Ele sente um prazer enorme em ver a gente revoltado contra a lei das armas, por exemplo. Ele tem como é que se diz assim, um erotismo com isso. Né? Então ele vai ficar fazendo isso 4 anos. Pode ver que ele cria problema para o partido dele. Ele é o único cara que eu nunca tinha visto uma coisa dessa. O presidente dizer que o partido dele é um catado. Viu que ele falou que o PSL é um catado, né? Ele acertou. Por quê? Porque cataram o principal, que é ele. Ele é o catado principal, né? Então eu acho que a questão educacional ela fica submetida a isso. O ministro da Educação. O sujeito chega para você e fala assim, olha, eu vou tirar a filosofia, vou tirar a sociologia, eu vou cortar verba, eu corto verba. Imagine você, Janás, você entra numa empresa, aí os acionistas da sua empresa mandam você cortar gastos. Você está ferrado. A primeira coisa que você faz é reunir o pessoal e falar assim, olha, o dono mandou cortar gasto, como é que a gente vai fazer? Não. O cara, em vez de fazer amizade com os professores, ele entrou rasgando. Ele criou uma inimizade geral. Como é que o cara vai administrar o MEC se ele tem todos os funcionários, todos os professores contra ele em um dia? Não administra mais nada, ele emperrou a máquina. E essa questão dos cortes, você que trabalhou numa universidade federal durante muito tempo, a Universidade Federal já está precarizada. Como você falou, no governo Dilma já houve corte, ela cortou logo no segundo dia da reeleição do segundo mandato, ela cortou 10 bilhões da educação, sim, né? Sim. A Universidade Federal já está com falta de recursos. E como que você vê agora mais cortes, cortar 30%? Olha, eu me aposentei pela Federal Rural do Rio de Janeiro. Isso. O que estava acontecendo lá? Aquilo lá é uma universidade criada pelo Vargas, né? Ela, como escola, ela tem 100 anos. E como universidade, ela tem 50. O que ali tem um patrimônio histórico muito grande, né? Ela é toda colonial,
TV, quando faz novela, vai lá, fala que é do Sul, mas é lá que é filmado, aquelas novelas que parece que é do Sul. E ela tem todo um arquiteto. O que o pessoal foi fazendo? O pessoal foi fechando. Ó, fecha esse prédio e vamos todo mundo para outro prédio. Os cavalos de raça. Solta o cavalo. O gado, né? Solta o gado. Então, foi pro mato. A universidade é muito grande, né? Ela pega 3 municípios, foi pro mato. Então, quando você quer um cavalo de raça, você entra no mato, lá tá lá o cavalo, né? 120 cavalos. Os cursos de equitação que o exército fazia lá, cortaram. Então, ela não é aquela... A população não percebe, porque continua funcionando. Não tem uma visibilidade do tipo assim, ó, continua funcionando, mas quem viu antes e viu depois, você vai vendo que ela vai enxugando, né, diminuindo, vai cortando pedaço. Aquela obra que começou não termina. Aí quando você vai continuar, ela já se deteriorou. Então como é que se diz assim? É uma deterioração vagarosa, né? Agora, no corte dele aí, esse corte, o pessoal vai sentir. Principalmente aquelas áreas que são mais conservadoras, né? O pessoal da química, física, né? Esse pessoal mais alheio à política, eles tendem a trabalhar pelo amor à camisa, né? Mas agora eles mesmos já perceberam que... Vão sentir o peso do corte. Porque você chega no laboratório, não tem material. Não tem equipamento. Não tem equipamento. Aí as coisas... Agora, tem um detalhe positivo nessa história aí, viu, Janazzi? Que é o seguinte, não sei se você percebeu, a juventude que saiu nas ruas aí tem 13, 14, 15, 16, 17 anos. De escola pública, mas de escola particular também. Escola particular. Nunca houve isso. É uma novidade, do ponto de vista da mobilização. Talvez um pouco no impeachment do Collor, teve alguma participação. Sim, né? Mas já fazia muito tempo que a juventude só saía nas ruas pela direita. Eu estou falando da juventude em geral, né? Porque juntou escola particular com escola pública e com aval dos pais. Ou seja, as escolas particulares saíram, agora esses dias elas não saíram pela questão educacional, elas saíram pela questão da previdência. Então, essa juventude aí, ela vai aparecer daqui 2, 3 anos eleitoralmente à esquerda. E você vai dar muita risada, porque os meninos do MBL, eles já vão ser titios. E esse pessoal já vai começar a chamar eles de tio. Daqui 2, 3 anos, não vai demorar. Você vai dar muita risada disso, porque nós já somos velhos, então a gente nunca mais vai envelhecer. Agora, esse pessoal do MBL, eles vão sentir na pele o envelhecimento agora. E eles vão envelhecer com tudo 25, 27, 30 anos. Porque a juventude vem vindo rapidamente, com 16 anos você já vota, a consciência da... Então, o Bolsonaro tem um ponto positivo. Ele vai destruir o país, mas ele vai fortalecer um pouco da nossa esquerda. Né? Ele está polarizando. Ele está polarizando. Ele adora polarizar. Ele vive disso. Quando ele foi processado pela Maria do Rosário, ele só faltou chorar de alegria. Ele adorou aquilo, de ser perseguido, ele adora isso. As pessoas não entendem. E os 3 filhos dele são iguaizinhos. Eles adoram a militância. Pôr o brilhante Ustra na camisa para provocar mesmo, para ir para o embate, entendeu? Eles não querem fazer política. Eles não querem fazer política, de jeito nenhum, imagina. Eles estão se divertindo com essa brincadeira de... Eles estão fazendo uma provocação. É uma provocação. O tempo todo, permanente. Permanente. É uma guerra permanente. Agora, essa provocação toda, ela, de uma certa forma, beneficia o capital, beneficia... Né, de uma certa forma, ela tem lado essa provocação. Olha, você não acha? Como que você vê isso? Não, a reforma da Previdência, esses ataques aos direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos sociais, olha, o ministro da Fazenda com seu projeto neoliberal de capitalização, que agora saiu do relatório final por conta dessa pressão, da movimentação social. Mas vamos ser sinceros, não saiu só pela pressão, né? Saiu também porque é o Bolsonaro. Vamos supor que fosse outro. Vamos supor que fosse uma pessoa que atuasse em conjunto com o Guedes, num projeto neoliberal, mas ele não atua em conjunto. Você acha que ele não faz esforço, ele não ajuda? Ele piora a situação. Atrapalha. O Bolsonaro hoje é um elemento fundamental para o nosso trabalho de esquerda.
Porque se fosse outro que conversasse com o Congresso, você imagina um líder de direita que conversasse com o Congresso com a esquerda toda acuada como nós estávamos. Todos acuados, né? Aí chega um líder de direita que começa a conversar, ele não faz. E você pode avisar ele que ele não vai mudar. Pode avisar, olha, você devia trabalhar. Não, ele não tem um projeto. Para ele, o Guedes é assim, vai tocando. Vai tocando aí, né? Porque o que eu quero é fazer essa balbúrdia. O que eu gosto mesmo é dessa competição, né, política, né? Ele tá... Você imagina só, um deputado que uma vida inteira fez discurso para ninguém. Você passa 30 anos fazendo discurso para ninguém, de repente você começa a fazer discurso, tem gente escutando você, pô, ele está empolgadíssimo. Ele está empolgadíssimo. Você vê que esses dias ele foi não sei aonde aí, e ele pegou um boneco daqueles do pichuleco lá do Lula e começou a esmurrar, como se ele estivesse em campanha. Agora, já depois com 13 milhões de desempregados, ele esmurrando o boneco do Lula. Quer dizer, não tem sentido, né? Está fora de propósito. Ele vai deixar o Guedes louco. E o Guedes, agora o Guedes tem um detalhe, o Guedes gosta disso também, viu? O Guedes é um ressentido. O Guedes é um ressentido porque o Guedes é lanterninha, né? De 89, lembra? Ele era assessor do Afife Domingos, né? Foi lanterninha, perderam lá por último. Então, até hoje ele é ressentido de pôr o projeto dele, dos Chicago Boys aí. Ele né? nunca foi um grande nome da economia, ele é imagina. da periferia da economia. Não, pensa bem, Renato. O projeto neoliberal, ele está no mundo todo em retrocesso. No mundo todo ele está em retrocesso. Aí o cara vem oferecer isso como novidade para nós. Capitalismo financeiro veio Collor, Fernando Henrique, Lula não segurou. Nós sabemos que o ministro o ministro era o Meirelles. Não venha falar, não venha me encher o saco, 8 né? anos no Banco Central. Banco Central fazendo a política monetária que fez. A Fatorelli já denunciou isso, já explicou detalhadamente. Então nós estamos, ao contrário do que ele pensa, nós temos há 30 anos no regime neoliberal. Nós nunca tivemos uma social-democracia. Ele está falando do quê? Que ele vai aplicar o mesmo remédio, um pouco mais forte, como novidade. Agora vai matar o doente. Ele vai matar o doente, porque eles tiraram o direito trabalhista, mas foi o Temer. Porque, veja só, o Temer soube negociar. Foi, tirou. Ele não está, você veja, né, ele não conseguiu fazer passar a capitalização, que era a menina nos olhos dele. Né? Agora, se passa a capitalização, aí nós estamos roubados, porque aí, meu amigo... Porque nós já tivemos uma grande perda com, você falou, reforma trabalhista, a lei da terceirização e a emenda 95, que congelou os investimentos por 20 anos. Tudo isso no governo Temer. Tudo isso no governo Temer. Na verdade, está mais difícil a direita ter vitórias nesse governo do que anteriormente. Até porque já passou também, né? Até porque já passou a fase de desgaste da esquerda no poder. Que é 16 anos no poder, meu amigo. Né? E esquerda. Esquerda para o pessoal do PT, né? E nós sempre fomos críticos a isso aí, né? Com certeza. Pelo menos eu, você e outros malucos aí, né? Os fora da curva, né? A gente sempre foi crítico desse projeto econômico que eles têm. E é um projeto econômico duro, né? Porque, pensa bem, se você hoje tirar a Previdência, você não tira só a Previdência, você tira o regime de seguridade. E o regime de seguridade tem um monte de cláusulazinhas da assistência social que joga dinheiro para as famílias. Exatamente. E isso que movimenta o botequinho da esquina. Exatamente. Né? E é isso que faz a economia se movimentar. Nós temos os dados mostrando que 70%, Paulo, dos municípios do Brasil dependem da Previdência Social. A Previdência Social é o principal instrumento de distribuição de renda. Exatamente. É o que você falou. Outro dia eu fui num debate numa cidadezinha pequena, 4 mil habitantes aqui no interior de São Paulo, fazendo um debate com os professores da rede estadual, falando da reforma da Previdência, ainda do Temer. O prefeito participou, era do PSDB, da nossa discussão. Ele falou, realmente, se essa reforma for aprovada, vai quebrar o nosso município, porque o que movimenta o município aqui do ponto de vista econômico é a aposentadoria rural. Né? A pessoa que vai lá, quando chega, ela recebe o pagamento, ela movimenta, ela vai no mercadinho, vai na farmácia. Exatamente. Sem isso, a cidade quebra, ele falou. Exatamente. Então, 70% dos municípios... Eu que transito muito com o interior, porque minha mãe mora no interior, eu vou muito para o interior, aqui de São Paulo. É exatamente isso. Você não tem essa... Por exemplo, aqui em São Paulo você vê, quando dá o baque, né, quando a crise piora,
você vê porta fechar. No interior você não vê muito isso. Por quê? Porque exatamente aposentadoria rural, auxílio maternidade, auxílio reclusão, todos esses benefícios da seguridade alimentam o quê? O armazenzinho, a farmáciazinha, entendeu? Que ainda tem no interior sem ser a rede, sem ser as grandes redes ainda que tem. E é exatamente isso que faz com que você tenha essas cidades funcionando. Aí se você imaginar que elas são maioria, as pequenas cidades são a maioria, se você tira isso, você vai ver porta fechando onde você nunca viu, que nesses lugares pequenos. E esse é o baque, porque é uma redistribuição de renda da Constituição de 88, que ela é uma Constituição que saiu no embate, numa fase que a gente sonhava com um país saindo melhor, da né? ditadura militar. 88 a gente sonhava com... Era o pacto daquele momento, não é? E é interessante, né? Porque a cláusula 195 lá da Constituição, ela protege, porque você fala assim, faltou dinheiro na Previdência, o Estado é obrigado a repor. Né? Por que o legislador fez isso? Porque ele já sabia que um dia poderia o país entrar em crise, então ele protegeu a Previdência da crise. Aí quando vem a crise, os caras querem tirar a proteção, pô. Entendeu? Quando mais a população vai precisar da proteção social, o Estado tenta fazer uma reforma retirando. Se você vê a Previdência, ela só teve superávit. Ela veio da déficit agora. Até porque tem a DRU, a desvinculação das receitas da União, esse é outro, que desvia 30% do orçamento da Seguridade Social. Então, ela é superavitária, né? Tanto é que eles usam para o pagamento de juros da dívida pública. Essa é a pergunta que o pessoal da direita não consegue responder, né? Eles não conseguem responder essa questão. Que toda vez que eles falam que dá déficit, você lembra da DRU, aí eles falam, então, se dá déficit, por que se consegue ter a DRU sempre rendendo? Né? Aí eles não conseguem, essa pergunta eles não conseguem responder. Você pode ver que toda vez que o Guedes vai na televisão, quando aparece essa pergunta, ele desconversa. Eles fogem desse debate. A mídia toda. Paulo, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos aqui fazendo esse rico debate aqui sobre a conjuntura nacional. O Em Discussão Convida volta em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Em Discussão Convida. Estamos entrevistando hoje o filósofo, pesquisador, o professor Paulo Giraldelli. Paulo, nós estávamos falando reforma da Previdência, ataques à educação, ataques ideológicos também à educação e também na área dos cortes, na área do investimento, mas também tem cortes na área da cultura, ataques à cultura, às artes, à produção artística, a Lei Rouanet, tem um movimento muito forte nessa área também, né? Como que você vê isso? Você percebe que o embate do próprio Bolsonaro é o embate cultural, muito mais do que o embate de qualquer outro, né? Ele gosta de, por exemplo, se ele vê um teatro, ele já na cabeça dele vem, teatro, isso é coisa de esquerda, eu vou atacar, só para ver a reação. Ele gosta desse embate, né? Então ele fomenta essas fascistarias, né? Essa fascistaria que fica solta na sociedade. E aí, num país como o nosso, que tem uma escolaridade baixa, né? Uma escola pública que não ajuda, né? Com um achatamento salarial terrível, de anos e anos e anos, você tem uma escola pública que não ajuda o desenvolvimento das pessoas, aí para você cair nessas conversas de fascistaria é fácil, né? É muito fácil. Porque é um discurso... É um discurso do ressentido, né? É um discurso do ressentido em geral, né? Países em crise econômica têm ressentido pra caramba, né? Porque tá todo mundo passando dificuldade. Para você pegar uma parte da população e puxar isso pro fascismo, é a coisa mais fácil do mundo, né? Com certeza. Como que você vê também, emendando essa questão, como que você vê Olavo de Carvalho como sendo um mentor intelectual desse governo e essas bobagens que eles defendem como marxismo cultural, que é um marxismo cultural na sociedade, ideologia de gênero, ataque ao Paulo Freire? Eu acho que
As coisas deveriam... Acho que tem um episódio nisso tudo que revela isso de uma vez por todas, que é essa entrevista do Marcelo Taz com aquele humorista, que eu esqueci o nome agora. O Gentili. O Marcelo Taz chegou em um determinado momento e falou assim, ó, por que você fala essas coisas do Paulo Freire? Você já leu Paulo Freire? Aí ele fala assim, não, eu não gosto das pessoas que gostam do Paulo Freire. Então você vê que a questão não é... Eles não sabem do que estão falando. Eles Nunca leram o Paulo Freire? Não, eles vão por uma questão emocional. Eu não gosto de quem gosta do Paulo Freire. Aí o Taz, né, voltou para ele e disse a seguinte coisa. Mas então me diz uma frase do Paulo Freire. Aí ele falou, Eva viu a uva, que não é do Paulo Freire. É uma frase... Ele criticava como método de alfabetização. É uma frase de uma cartilha que o Paulo Freire criticava. Exatamente. Aí o Taz falou, não, essa não vale, fala outra. Não, pega aí no Google. Ou seja, eu não sei do que eu estou falando. Então uma boa parte do pessoal que tá no PSL ou da Nova Direita, uma boa parte é por ignorância mesmo, né? É o ódio da ignorância, né? E às vezes uma pretensão de querer se colocar à altura do outro sem ter estudado. Você tem muito isso na direita, né? A grande raiva do Mussolini em relação ao Antônio Gramsci, o deputado italiano preso, era que eles dois foram deputados. Quando eles foram deputados juntos, o Gramsci fazia muita piada que o Mussolini não entendia. E a raiva do Mussolini contra o Gramsci era isso. Ele não entendia o que o cara falava. Então, quando ele foi o governo, ele tratou de prender aquele cara que ele tinha mágoa pessoal do Partido Comunista, né? E você tem muito isso, né? A mágoa pessoal por você não entender o que o outro está falando. Você tem, no fundo, é uma raiva que você tem de você mesmo. Porque você não entende o outro e você fala, pô, por que ele fala essas coisas que eu não entendo? Né? Então você vai criando uma mágoa pessoal que vai virando um ressentimento e você aplica esse ressentimento na vida para tudo, né? Para tudo. Então, olha, o cara do teatro ganha uma miséria. Ah, mas ele está no palco. Então, eu não gosto dele porque ele está no palco. Por que ele influencia a juventude e eu não? Né? Então você vai criando uma mágoa. E o Olavo de Carvalho é um pouco isso, né? É o apogeu da mágoa, né? Porque é o cara que nunca conseguiu um emprego, nunca conseguiu nada na vida e não pode nem voltar para o país, né? Ele não pode nem voltar, porque se ele voltar ele vai preso. Mas agora já ficou revelado qual era o lance dele, né? Ele queria o dinheiro do Cruz, né? E o Cruz cortou, então por isso que ele criou. No fundo era um interesse mesquinho, né? Agora, você imagina só, um sujeito que fala que a Terra é plana e ele adquire um status para falar para o presidente. Agora ele fala isso em nome de um setor que acredita, tem gente que acredita nisso. Olha, 20% da população americana acredita que a Terra é plana. 20% da população americana, com a população escolarizadíssima, acredita que a Terra é plana. Então, você tem um movimento na sociedade de anti-intelectualismo. E anti-ciência. Anti-ciência. O discurso do Obama de término de governo foi isso, né? Denunciar o movimento anti-ciência, né? Que vinha vindo, né? E elegeu o Trump, e ele percebeu, né? E esse movimento é internacional, né? É internacional. Tem lá o Bannon montando aquele castelo onde ele quer vender esse projeto, né? Para vários países, o projeto de você ter uma direita anti-ciência, né? Eles também acreditam que não há aquecimento global. Não há aquecimento global, claro. A Terra é plana, a Terra é plana, não há aquecimento global. Você não pode tomar vacina, porque é a vacina que causa doença. Então você vai criando uma série de maluquices na sociedade que num primeiro momento parece engraçado, né? Há 20 anos atrás, 10 anos atrás, parecia engraçadinho isso, né? A gente dava risada e tal. Só que a hora que você vai ver que esses caras se aproximam do poder, aí você vai vendo os resultados. Você vai vendo a doença voltar, porque o nego não toma vacina, né? Você vai vendo o carinha não compreender mais funcionamento mínimo das coisas, porque não tem mais fundamento científico para nada, né? E aí você vai sentindo o drama, né?
a mão de obra nossa piora, porque o sujeito vai acreditando em fantasia e não consegue mais trabalhar direito. Então você vai tendo uma... E isso é... Como o achatamento salarial dos professores fazendo a deterioração da escola pública, você não tem o contraponto. Porque o grande contraponto para isso era a escola pública. Né? Ela punha o nível científico básico para as pessoas combaterem esse tipo de pensamento mágico, infantil. Né? Mas hoje, quando você tem menos combate, o cara pela internet ele forma gerações inteiras nessa maluquice. Né? Inclusive, forma inclusive intelectuais. Né? Você veja hoje, pensa bem hoje, Renato. Vamos voltar à questão da hegemonia. Né? Você conhece alguém hoje na imprensa que fala sobre a reforma da Previdência de um ponto de vista que não seja o da direita? Não, eu não conheço. Não há espaço para isso. Eu nunca vi uma hegemonia tão grande. Você assistiu aquele o jornal da Globo News, o Jornal Nacional, você não vê uma única voz dissonante. Não. Uma única voz. Não tem a Maria Lúcia Fattorelli lá fazendo um debate. Não há espaço para ela. Vamos supor que nós tivéssemos há 20 anos atrás. A Maria Lúcia Fattorelli estaria sendo chamada para todos os programas de televisão, para debater junto com... Você não tem. Você não tem. Você tem a voz dela isolada e a Folha de São... Até o pessoal que combate o Bolsonaro, na hora da reforma da Previdência, vota a favor. O menino lá, meu amigo lá, o Gilberto Demenstein, o Catraca Livre é a favor da reforma da Previdência. O cara é anti-bolsonarista e não percebe que o problema não é o Bolsonaro, o problema é o Guedes. É aí que está o nosso... Nisso a consenso. Mesmo a Globo que faz críticas ao Bolsonaro, mas defende a reforma da Previdência. Não, a Globo parou de fazer crítica ao Bolsonaro exatamente para aprovar a reforma. Para aprovar a reforma. Para aprovar a reforma. Ela parou por causa disso. É hegemonia completa. Você tem... Na defesa das reformas, das privatizações, eles estão todos juntos. Estão todos juntos, porque a Rede Globo é uma empresa. Ela é uma empresa de comunicação, mas antes de ser uma empresa de comunicação, ela é uma empresa. E ela é uma empresa que já foi para o rentismo, para o capitalismo financeiro. Ela já está nessa. Então, como empresa, ela funciona diferente de como empresa jornalística. Se ela vendesse batata, não tem problema. Mas ela não vende batata, ela vende informação. Então, a ideologia dela como empresa repassa para a informação. Aí os jornalistas ficam todos hegemonizados por esse pensamento, não conseguem sair disso, né? Aí você vai ver as universidades nossas, a maioria das nossas universidades, as pessoas formadas em economia, a maioria é desse pensamento neoliberal. Né? Tem hegemonia na universidade isso também. Exatamente. Em termos de cursos de economia. Eles defendem que para você combater a crise fiscal do Brasil tem que atacar a reforma da Previdência, não é? A reforma de cortar gastos. O Paulo Guedes até falou que depois apresentaria uma outra proposta acabando com a vinculação, né, na área da educação, da saúde, que seria pior ainda. Que hoje tem vinculação de 18% do orçamento em educação pública do governo federal e 25% dos estados e municípios. Até isso ele propõe acabar, deixar livre, o que seria um absurdo, mais um retrocesso. Sim. A palavra liberdade é uma palavra perigosíssima, né? Porque nós que somos as pessoas que deveríamos lutar pela liberdade, eles roubaram a palavra da gente para usar como liberdade de comércio, né? Como liberdade das indústrias, liberdade do patrão. Liberdade econômica. Liberdade para explorar os trabalhadores. Para explorar. Eles tomaram a palavra da gente e usaram para outra coisa. Eles querem, vamos liberalizar as coisas. Ok, então vamos liberalizar o quê? Vamos desvincular a Previdência dessa cláusula constitucional. Né? Porque no fundo o Guedes ele não quer uma reforma. Ele quer só desvincular da Constituição. A reforma a gente faz depois. Você vê como o truque dele é esse. Por quê? Que aí, depois, no embate do Congresso, no miúdo, você não tem mobilização popular. E no miúdo vai passando tudo. Capitalização. Você sabe qual é a capitalização? Nós não sabemos, porque ele não pôs. Ele quer só desvincular. Podemos desvincular da Constituição? Podemos desconstitucionalizar? Podemos. Daí é mais fácil por lei complementar. Aí por lei complementar passa tudo. Esse é o truque dele. Né? Inclusive ele ia com aquele discurso demagógico lá, né? Do tipo,
Vocês é que vão fazer a reforma, né? É só vocês desconstitucionalizarem e vocês fazem a reforma. Vocês quem, né? Eu mais os deputados da direita, né? É isso que ele está falando ali naquela conversa que ele foi na CCJ Exatamente. falar, né? Mas hoje tem uma boa novidade. Hoje aconteceu uma coisa muito gozada lá do Moro, né? Hoje, Então é bom, eu queria que você falasse hoje sobre esse novo acontecimento, sobre as denúncias contra o Moro, os vazamentos todos que estão hoje ele foi lá, surgindo, hoje- desmascarando, não diria a Lava Jato, mas a ação dele, do Moro, É. sim, está sendo desmascarada Que a questão- que ele tem lado, né? É. Que É. ele não investigou o Fernando Henrique Cardoso Não, hoje ele foi lá no Senado. no Senado e ele foi lá com uma teoria da conspiração. Ele foi lá com uma teoria da conspiração, uma grande fantasia, onde para se proteger, então, não é ele, a questão não é ele falou, a questão é a Lava Jato, tem que proteger a Lava Jato. De quem? Quem tem que proteger? Do Greenhalgh, com esse Intercept, que por trás tem uma grande quadrilha de hackers financiados por um dinheiro espetacular que vem dos políticos, sabe-se lá de onde, corruptos. Então, essa é a ideia, né? Então agora temos que esperar se é de Saturno, de Urano, de Netuno, de Marte, que tem esses caras que estão alimentando o Greenhalgh, né? Só pode ser, né? E aí o Greenhalgh tem ligação com o PSOL, porque o marido do Greenhalgh é do PSOL, então o PSOL também tem um dinheiro que não pode vir de Moscou mais, porque não existe mais Moscou, né? Comunista, lembra? Lembro. Quando tinha o dinheiro de Moscou. Como não tem mais, eles inventaram uma organização. Soltaram agora um fake news falando que isso tem a ver com o Jean Willis, que eles compraram o mandato do Jean Willis para o David Miranda assumir. Exato, que era o tudo que já uma foi coisa- desmentido, inclusive, agora. mas Né? A própria mídia está desmentindo Mas isso. essa ideia de que dá para desmontar essa fantasia dele que ele pôs lá hoje com uma palavra só. Se o Greenhalgh tem uma organização por trás com dinheiro e o Greenhalgh enfrentou a CIA, né? Não seria agora o momento da CIA aparecer e pegar essa organização e acabar com a fama do Greenhalgh? Quer dizer, ele recebeu, né? Então não tem sentido, é uma fantasia tola que ele está levantando. E o mais engraçado é o seguinte, né? É que ele próprio, depois no debate, nas perguntas, né? Ele não conseguiu responder nenhuma pergunta feita a respeito dos elementos postos. Porque, veja, ele, no primeiro momento, ele falou que era verdade aquilo que estava sendo vazado. E que não tinha nenhum problema legal. Que foi um descuido. Foi um descuido. Hoje ele mudou. Hoje já não é mais verdade. É tudo manipulado. Hoje ele mudou. Por que é tudo manipulado? Porque ele não tem resposta para a pergunta sobre o Fernando Henrique. Esse é o problema. Como ele não tem resposta... Porque não tem jeito, né? A conversa ali é, vamos proteger o Fernando Henrique porque é um aliado importante. É verdade ou não é verdade? Agora não é mais verdade. E ele não conseguiu falar que não é verdade. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, eu não tenho como dizer se isso aí é verídico. Aí o deputado falou assim, por quê? O senhor tem Alzheimer, que o senhor esqueceu? Né? A gente esquece as coisas, né? Ele falou, mas quando o senhor perguntava, lá, quando o senhor era juiz e perguntava para as pessoas de fatos de 10 anos atrás, quando elas diziam que não lembrava, o senhor dizia que elas tinham que lembrar. E agora o senhor não lembra mais. Faz pouco tempo que o senhor está no governo, já perdeu a memória. Né? E ele perdeu mesmo, né? Hoje ele não tinha mais memória para nada, ele não sabia mais. Aí, o celular do teu amigo, o Dallagnol, que ele não entrega o celular para a polícia. O meu eu não tenho nada mais aqui, mas ele tem, por que ele não entrega? Mas aí volta na Lava Jato. Volta na conversa da Lava Jato, que tem uma grande organização por trás do Greenhalgh, que é muito dinheiro, que eles sabiam que isso ia acontecer, porque ia haver uma reação contra a Lava Jato, tudo eles já sabiam que ia acontecer. Então é uma fantasia de tal ordem que não tem como, né? Agora, a questão, Janás, não esse é o grande problema, né? Que aí o PT atravessa um pouco também, nem vem com a história do Lula. Não tem nada a ver com o Lula. Tem a ver que ele, como juiz, não pode, de maneira nenhuma, dirigir uma investigação. Ele cometeu um crime grave ali, Cometeu né? um crime grave. Afetando a Constituição Federal, o Código do Processo Criminal, Penal, Janás, veja a só. ética. Veja só. Você vai se tornar réu de uma investigação. Aí eu que vou te julgar, que sou o juiz, passo a dirigir a investigação que vai te tornar réu. Quer dizer, eu já te julguei. Eu já te julguei.
Então eu tenho que ter a mínima decência de perceber que eu já te julguei e me afastar. Os advogados do Lula pediram para ele se afastar, que ele era suspeito. Então, portanto, o pedido foi legítimo. E esse é o grande problema que ele não consegue resolver, né? Ele não consegue. Do mesmo jeito que ele não conseguiu não aceitar o pedido do Bolsonaro, ele não consegue entender que ele tinha que se afastar. E ele está batendo na tecla de que é normal. Se for normal, nós estamos ferrados nesse Brasil, porque todo juiz agora que quiser catar uma pessoa dirige uma investigação, né? Monta uma investigação e aí ele mesmo julga, né? Eu sou juiz de um caso qualquer, eu monto uma investigação, pego você e aí eu mesmo julgo. Quer dizer, ao trabalhar junto com a Lava Jato, ele já tinha que ter sido afastado imediatamente do próprio julgamento da Lava Jato. Não tem sentido. Já existiam denúncias da parcialidade dele. Sim, agora, quer dizer, as denúncias foram feitas, né? Mas a prova está aí agora. Agora não tem mais jeito. Né? E vem mais coisa aí. Parece que vem tem mais áudio coisa. também com a voz dele. Sim, tem áudio com a voz dele, Pensou, que ele não pode negar. é. A voz dele é inconfundível, porque ele, né, ele tem uma voz... O apelido dele é o Marreco de Curitiba. Marreco de Curitiba, embora seja de Maringá, né? É. Né? Marreco de Curitiba, porque a voz dele não se desenvolveu, que é um traço problemático isso, né? A voz não se desenvolver, né? Porque você fica um pouco na infância para se proteger da vida adulta, né? Não assume a vida adulta, né? Que a vida adulta implica em você se responsabilizar pelas coisas, né? Ele fica com aquela vozinha porque ele não se responsabiliza pelas coisas, é um problema psicológico dele. Tem um componente psicológico aí. Tem um componente psicológico. Eu faço com essa vozinha aqui porque eu não consigo ser adulto, eu não consigo me responsabilizar pela caca que eu fiz. Né? Porque no fundo, ele estragou a Lava Jato. No fundo, ele é o cara que estragou a Lava Jato. Né? Hoje, você vai... né? Eu acho que daqui a pouco vai ter que... Né? Vamos supor que se descubra mais coisas do que se deve descobrir. Né? Por exemplo, vou lançar uma bobagem aqui para criar problema mesmo. E o julgamento da mulher do Cunha? Lembra? Que de repente, né? Você lembra que ela saiu ilesa, né? Exatamente. Então, começa a aparecer mais coisa, entendeu? Começa a aparecer mais coisa. Que esse é um problema. Da mulher do Cunha foi um problema, né, na época. Não sei se você se lembra. Lembro. Né? Ela foi inocentada de tudo. Ela tinha um cheque lá que ela passava para todo mundo e ficou por isso mesmo. Quer dizer, quem é ela? Uma débil mental que não sabe de onde o dinheiro vem na casa dela? Então começa a aparecer mais coisas. E aí você estragou a Operação Lava Jato. Ele acabou com a Operação Lava Jato. Ele é o grande e acabou por uma questão de ter um projeto de poder pessoal. Ele começou a querer servir a burguesia paulista, né? O sujeito vem lá de Maringá, eu vou servir a burguesia paulista para ficar, né, para ver se eu entro na roda da sociedade. É isso o projeto dele. Né? Tanto é que a preocupação dele é com quem? Com o Fernando Henrique, né? Que tinha influência. Não macular o príncipe do sociólogo, isso. Não macular o rei da nação, né? Porque a imprensa nossa até hoje fica entrevistando o Fernando Henrique. E o Fernando Henrique só fala bobagem. Você pode perceber que ele muda de opinião todo dia, dependendo da imprensa. Você percebeu? Né? O Fernando Henrique não está estudando, não está lendo mais nada, ele já imagina. E a imprensa continua, porque ela precisa desse ícone, né? De respeitabilidade. Fez o real, entreguei o país quebrado, mas fiz o real. E fica nesse negócio, não para mais, né? Exatamente. Paulo, agora nós já estamos encerrando o programa, mas só para terminar, nós tivemos algumas manifestações. Dia 15 de maio teve uma grande manifestação, dia 30 uma maior ainda, dia 14 teve a greve geral. Começa a ter uma reação de alguns setores da população. Há um desgaste do governo Bolsonaro, tem essa questão do Moro. Como que você vê aí o futuro do Brasil? Você acha que há um processo de reversão dessa onda neofascista do Brasil, dessa extrema-direita que tomou o poder? Eles estão perdendo força? Não, no caso da extrema-direita do Bolsonaro, está perdendo força. A manifestação em cima da demissão do Levi deixa claro isso, que a própria direita, né, aquilo que a gente entendia como direita civilizada, ela já não está mais querendo endossar o Bolsonaro. O projeto das armas não passou. Né? Então você tem aí uma reação. Agora, o problema é saber se nós, na esquerda,
temos fôlego para retomar o carro. Né? Parar de como é que se diz assim, a gente é muito, como é que se diz? A gente não é proativo, né? A gente não é proativo, a gente espera o movimento social aparecer para engatar, né? Você reparou? Né? Vamos esperar ver se são os estudantes, não sei, né, para engatar. Eu acho que não tem que ser isso, acho que tem que tomar um pouco à frente, né? Das coisas, né? Por exemplo, a esquerda hoje não domina ainda a internet e os meios de comunicação. Há poucos deputados falando, há poucos deputados dominando, não tem uma assessoria, né? A esquerda está penando, né? Ela tem que buscar novas linguagens, dominar essa, porque a direita é boa nisso. Tem que ir para o embate. Afinal de contas, quem fazia as melhores campanhas eleitorais éramos nós. As mais criativas? As mais criativas éramos nós. De repente, a gente foi ficando atrasado e esperando, né? A gente espera, será que vai acontecer uma manifestação dia tal para a gente, então? Não pode. Tem que tomar um pouco à frente das coisas, né? Paulo, olha, nós terminamos o programa aqui. Eu quero agradecer muito a sua presença, as suas reflexões, as suas considerações e parabenizar você também pelos seus artigos, pelas suas posições, pelas suas intervenções, que são riquíssimas para a reflexão crítica do povo brasileiro. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui e pela sua aula aqui na TV Assembleia. Eu que agradeço, Janás. Agradeço não só por participar, mas agradeço a sua participação na Assembleia, porque eu me divirto muito quando você faz o pessoal do PSL perder a razão aí nos embates da Assembleia. Obrigado, viu, Paulo? Este foi o programa em discussão com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL e o filósofo Paulo Giraldelli. Obrigada por sua audiência e até nosso próximo encontro. E não esqueça, para rever o programa na íntegra, é só acessar o nosso canal do YouTube. Vale a pena.